Olá, meus queridos alunos do Colégio Estadual Álvaro Barbosa. Vou minimizar isso aqui, que não é isso aqui não. Nós estamos aqui hoje para falar com os alunos do terceiro ano de língua portuguesa, é nóis. 26ª atividade avaliativa da quarentena. A gente pensou que ia acabar antes. Eu mesmo falei que ia acabar em junho, mas não acabou. Então, essa atividade foi aplicada no dia 11 de agosto, terça-feira, e eu estou dando a devolutiva dessa atividade, a correção, né? Fazer como a gente fazia em sala de aula, no dia 14 de agosto, sexta-feira. Primeiro, expectativa, né? O que a gente espera aprender nessa atividade? A ler um artigo de opinião, que é uma coisa que normalmente eu acho que vocês não têm muita familiaridade, vocês ficam mais em rede social, né? Eu sem vergonha. Utilizar diferentes estratégias de leitura, mecanismos de interpretação de texto. Então, ler, reler, voltar, pesquisar. O que for preciso você ler e entender o texto, não é só ler. Ler e entender. E depois refletir sobre o emprego de acento gráfico e da crase no gênero estudo. Acentos gráficos, esse aqui, ó. Gráfico. Eu faço assim, não sei se vocês lembram na sala de aula. Canta a palavra, fica mais fácil de entender onde é o acento. Vamos lá. Instrução. Leia o artigo de opinião abaixo e responda as perguntas. Na verdade, é um trecho de um artigo, né? Como é que eu sei que o trecho, como é que eu sei que o artigo não está completo, professor? Aqui, ó. Esses colchetes com reticências dentro, os 3 pontinhos aqui, indica que aqui tinha um pedaço de texto que foi retirado. Aqui também tinha outro pedaço de texto que foi retirado. Então, não, o texto não é só esse, tem mais que isso. Mas eu pus só a parte que interessa a nós, desse texto 1. Vamos lá? Entre os efeitos colaterais da pandemia por coronavírus, usa pontuação na leitura, isso ajuda bastante. Existe pelo menos um positivo. Faz uma pausa e pensa o que está acontecendo. Então, tem vários efeitos colaterais da pandemia do coronavírus. O autor do texto considera positivo. Qual que é o efeito positivo? A valorização do trabalho dos jornalistas. Por quê? É o que ele vai explicar agora. É positivo porque informar a população, acompanhar avanço científico, questionar dados, estampar estatística, dar voz aos que estão à margem da ajuda do governo. Entre várias outras rotinas diárias, são ações estratégicas para ajudar os brasileiros a ter repertório para lidar com uma crise de dimensões profundas e, às vezes, desumanas. Joia? Tranquilo. Então, por que foi positivo a questão da valorização do trabalho de jornalista? Porque eles fazem tudo isso durante a crise. Aí tinha um pedaço aqui que não foi utilizado do texto, vamos para o segundo parágrafo. Na semana em que o Brasil chegou ao segundo lugar no ranking mundial de mortes, com 828 mil casos e 42 mil mortes, nós já passamos dos 100 mil, né, infelizmente. E o Distrito Federal viu o número de infectados chegar a 20 mil, saber que estamos contribuindo para informar a população da melhor forma possível, combatendo as fake news, é um motivo de satisfação enorme. Como é que é a melhor forma de contribuir para informar a população, segundo o texto? Combatendo as fake news. Por isso que a valorização do trabalho do jornalista é importante. Porque ele usa da melhor forma, que é combater a fake news. O que é fake news? É o que é falso. Então, o trabalho jornalístico, ele se pauta na verdade. E, por se pautar na verdade, automaticamente combate as fake news, combate o que é falso. Só que, ultimamente, está sendo que ser bem frisado, que o povo está burro. Mas deixa para lá, isso é outro assunto. Vamos lá para o último parágrafo do texto. Ainda bem, há pouquíssima margem para erros quando falamos de saúde e ciência. Esse ainda bem, provavelmente, tem a ver com o que estava escrito aqui, ó, anteriormente. Por isso ele fica meio solto aí no texto. Parece que não dá para entender ao certo o que está falando, mas é isso, né? Desse assunto do combate às fake news e tal. Ainda bem o quê? Há pouquíssima margem para erro quando falamos de saúde, ciência e medidas para preservar a vida humana.
talvez ele está falando de dados científicos. Mas isso é irrelevante aqui para as atividades que seguirão. Só posso agradecer em nome de toda a nossa equipe e pedir que continuem com a gente nesse período tão crítico da nossa história. Então, ele encerra pedindo para que as pessoas confiem nos meios jornalísticos, né? E se informem apenas por fontes confiáveis, que seja embasado em estudo, que seja embasado em fatos, né, reais, não em mentiras inventadas aí por gabinetes de ódio. Vamos lá. Atividade 1 pergunta. O tema abordado nesse artigo de opinião é... Normalmente, o tema, assim como a tese, já falei isso para vocês algumas vezes, ele está na onde? No primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo. Basicamente, o tema vai estar aqui. Vamos voltar aqui. Quais são as opções de resposta? O tema é efeitos colaterais da pandemia, fala sobre todos os efeitos colaterais da pandemia. O tema é a valorização do trabalho jornalístico, fala sobre a valorização do trabalho jornalístico. O tema é os avanços científicos. O tema é o aumento de óbitos no meio da pandemia. Ou o tema é o combate à fake news. Valendo um tapa na orelha quando voltar às aulas. A resposta correta é... O que a gente faz para saber a resposta correta? O tema fica na onde? Primeiro parágrafo do texto. Então, a gente volta no primeiro parágrafo do texto. Entre os efeitos colaterais da pandemia por coronavírus, existe pelo menos um positivo. O tema é esse efeito positivo. Entre os efeitos, ele vai falar do positivo. Qual que é o positivo? A valorização do trabalho dos jornalistas. Então, a resposta correta na atividade 1 é letra B. Nossa, essa corzinha tá chata, hein? Não tem como trocar essa corzinha, não? Fraca essa corzinha? Tá bom, deixa aí. Letra B. Tá marcado. Tá bonito. Tá bonito, tá bonito, tá beleza. As palavras científicas e estratégicas são acentuadas, pois são oxítona, terminada em vogal. S não é vogal. Oxítona é quando é a última sílaba acentuada. Cas não está acentuada. Paroxítona terminada em S. Sim, estão terminados em S, mas paroxítona é quando oxítona é a última. A última é oxítona. Paroxítona é a penúltima. Penúltima, essa é Fi e G. Então, não é paroxítona. Proparoxítonas, todas são acentuadas. Sim, todas as proparoxítonas são acentuadas. Quando a sílaba tônica fica na antepenúltima sílaba. Aqui tem outro exemplo de palavra proparoxítona. Aqui, ó. Gráficos. Última, penúltima, antepenúltima sílaba tônica. Essas são proparoxítonas e todas as proparoxítonas são acentuadas. Monossílaba quando tem uma sílaba só, né? Hiato, nada a ver. Bom, segue o ponte. 3. Qual das palavras é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo? Se você souber o que é ditongo, você já... Né? Vamos lá. Ditongo. 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 O que é um ditongo? Olha só. Dois fonemas vocais, vogal e semivogal ou vice-versa. Uma mesma sílaba. Pai, muito. Entendeu? Duas vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Volta aqui. Terminada em ditongo. Us. U é vogal, S consoante. O é vogal, S consoante. Io. Io. I é vogal, O é vogal. Então, aqui tem um ditongo. Pouquíssima, MA. Consoante, M. Vogal, A. DE. Saúde.
D, consoante, E, vogal. Então, a única que termina em ditongo é essa. Já acertou sem nem saber o que é paroxítono. Mas paroxítono é quando a penúltima sílaba é acentuada. A última é rio, né? E tó, repertório. Então, essa é a resposta correta. Porque ditongo é uma paradinha que é duas vogais. Vogais. A, E, I, O, U, I, O, I, O, I, O. Pronto. 4. Sendo articulista a imprensa, constitui sendo articulista. Segundo o articulista é a pessoa que escreveu o artigo. A imprensa contribui para quê? A imprensa, ela está aqui para valorizar, falando da valorização do trabalho jornalístico. É o ponto positivo, porque ela contribui para quê? Ela informa a população e informar a população e combater fake news? Sim. Então vamos lá, B. Enaltecer efeito colateral da pandemia? Não. Desmotivar o brasileiro a lidar com a crise? Não. O povo fica falando, o jornal só fala trem ruim da crise, só fala trem ruim da doença. É claro, não tem trem bom da doença ainda, caramba. Não tem vacina. Agora que começou a falar de vacina, o povo queria, no primeiro dia do jornal, falar sério, por que não fala da vacina? Porque não tem vacina. Contribuir parcialmente com a população? Não. Incentivar os jornalistas em período de crise? Não. A imprensa, ela contribui para informar a população e combater fake news. Entendeu? Quando você vê uma coisa na imprensa séria, não é no jornalzinho fuleira lá da internet, não. Não é no Twitter, entendeu? Não é no corrente do WhatsApp. Mande isso para 30 pessoas, fulano de tal foi visto com dinheiro roubado. Não. Entendeu? É imprensa séria. É a Globo, é a Record, é a Band, é a Folha de São Paulo, é a revista Piauí, sei lá, a revista Veja. Tá, Veja não é tão sério assim, mas... Entendeu? Trem que pode saber quem escreveu, por que escreveu, onde escreveu, como escreveu. Isso é imprensa. Beleza? Basicamente, a gente termina aqui a nossa aula correção de hoje. A número 1 é a letra B, a número 2 é a letra C, a número 3 também é a letra C e a número 4 é a letra A. Espero que dessa forma, vocês, meus alunos queridos, possam aprender mais língua portuguesa, possam se interessar mais pelas aulas à distância e possam corrigir as tarefas que eu passei fazer também, né? Quem não fez, né? Seu sem vergonha. Muito obrigado. Eu não vou aparecer hoje de novo, não, porque eu apareci aqui no cantinho no começo, eu acho, mas eu não vou aparecer mais, não. Nem sei se eu estou aparecendo, né? Estou gravando aqui, nem sei. Beijo, me liga e até a próxima correção. Qualquer dúvida, chama no zap. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.